Pode se sentar. E nós vamos nessa noite seguir os passos do Felipe, o evangelista. Nós vamos rastrear Felipe pelo livro dos Atos, começando pelo texto que nós lemos hoje. Eu pedi para quando eu deixei o computador, eu pedi para o pastor para a gente usar esse texto ali, NAA, porque ele é o que está sendo refletido de mais atual em termos de Bíblia. Existem muitas pesquisas em torno desse texto e ele é um texto pensado para nós lermos em voz alta na congregação. Então ele não tem todas aquelas dificuldades que geralmente a gente encontra no texto da Bíblia. Porém, ali está a palavra de Deus. Muita gente séria, inclusive da Assembleia de Deus, esteve envolvida para que esse texto chegasse até nós. E eu pedi ao pastor, tá? Porque o texto que as Assembleias de Deus usam como texto-fonte é a Almeida Revista Corrigida. E esse aí é a nova Almeida atualizada. É um texto que carrega a tradição do Almeida que a gente já conhece, mas ele facilita a compreensão. Ele é feito para a gente entender melhor o que está no texto. Amém? Um anjo do Senhor disse a Filipe. E a primeira coisa, eu já vou começar a fazer as aplicações. Eu não vou explicar o texto e aplicar depois. Vou ler e vou aplicar. A primeira coisa que o texto deixa claro para a gente é que um anjo do Senhor disse a Filipe. E disse para Filipe se levantar e ir para o sul de Israel. E nesse sul, ele explica que o caminho que desce para Jerusalém a Gaza está deserto. O curioso, e aqui a gente aprende a primeira coisa, no versículo 27, Filipe se levantou e foi. Filipe não questionou a voz do Espírito. É porque o texto é longo, então eu já vou começar a fazer as aplicações. Eu não vou ler o texto e explicar o texto. Eu já vou fazer as aplicações. Filipe se levantou e foi. A primeira pergunta que surge aqui: quem é esse Filipe? Porque esse Filipe aqui não é o mesmo Filipe dos evangelhos. Essa é a pergunta. Porque o Filipe dos evangelhos é o apóstolo. Tá? Esse aqui é Filipe, o evangelista. E a primeira vez que esse Filipe aparece, a gente já começa aprendendo que ele ouviu a voz do Espírito, porque foi um anjo do Senhor que falou com ele, e ele levantou e foi. Tá? Então ele obedeceu a voz do Senhor. Então a gente começa por aí. Ele era um crente obediente. A primeira vez que ele aparece na lista de Atos 6, em que estava havendo um conflito na igreja de Jerusalém. E aí, a partir do versículo 2, Atos 6, 2. Então os 12 aqui são os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. 7. E aí eles dão as características dos 7. De boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria para servir às mesas, no encarregamento desse serviço. E aí no versículo 5 eles dão a lista dos 7 diáconos que a igreja de Jerusalém escolheu: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que não está dito na Bíblia, mas que está escrito aqui, é que o nome dos 7 eram gregos. Nenhum dos 7, pelos nomes, os nomes não são nomes de Jerusalém.
olha que curioso, na igreja de Jerusalém, os 7 diáconos, e não haviam depois 8, 9, 10, só tinha 7. Isso é muito engraçado. Só tem 7 diáconos em Atos. E os 7 não são judeus, são gentios. E aí, depois que esses 7 são escolhidos, no versículo 6 ele diz: apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A mesma prática que nós praticamos hoje, essa prática de imposição de mãos, ela começa lá na lei de Moisés, no livro de Números. Era uma prática sacerdotal, em que os levitas praticavam entre si, em que o profeta praticava com relação ao povo, que o sumo sacerdote praticava em relação a todo o levitado e aos sacerdotes também do templo, da tenda do tabernáculo. Os discípulos aqui entendiam que essa prática não tinha cessado. O que já nos dá a entender que, da mesma forma que os discípulos, os apóstolos e os diáconos criam na continuidade da prática do poder do Senhor que está revelado no Antigo Testamento, na lei, aqui já continuou. Tá? Eu tenho que deixar isso claro. Da mesma forma que a igreja de Jerusalém cria na continuidade do Espírito Santo na igreja, nós também temos que crer. E nós cremos. Porque se nós não crêssemos, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o culto que nós tivemos aqui, a palavra não seria ensinada todas as sextas-feiras como é ensinada, e a igreja não estaria evangelizando. A igreja não evangelizaria como bem evangelizado. Então nós cremos. E aí, no texto seguinte, se diz que destes 7, os diáconos, Estevão era o líder. E diz que, a partir disso, a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número dos discípulos aumentava. E aí Estevão, olha as características, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E por causa disso, por causa dessa pregação de Estevão, por causa dos mesmos sinais lá dos marcos que nós lemos hoje na escola dominical, esses sinais seguirão os que creem. Por causa disso, a sinagoga dos chamados libertos, que eram judeus gentios, passaram a perseguir Estevão, mentiram acerca dele, subornaram o sinédrio em Jerusalém e fizeram com que Estevão fosse preso. E aí nós temos todo o capítulo 7, que é o discurso de defesa de Estevão, que eu recomendo que os irmãos leiam, porque assim, esse discurso foi posto aqui para nós aprendermos a defendermos a nossa fé, tá? Conforme a igreja foi se desenvolvendo e foi avançando, ela foi sendo perseguida pelo Império Romano, e os crentes usavam esse discurso de Estevão e vários outros que Paulo utiliza no final do diálogo para defender a fé frente ao Senado Romano. Então é importante a gente conhecer o livro de Atos, tá? E quando chega no final do livro do capítulo 7, vai dizer que Estevão foi apedrejado, ele foi mal julgado, ele foi apedrejado, e esse julgamento falso foi validado pelo testemunho de Saulo. Isso já está no capítulo 8, versículo 1. E quando segue esse capítulo, logo no início dele, tem escrito 8:1, já é no 2. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, ou seja, espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Tá? E aí, Filipe, o nosso Filipe, de Atos 8, ele vai para Samaria. E em Samaria, quando ele chega lá, versículo 5, Filipe foi à cidade de Samaria, e olha o que ele fazia lá. Ele anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes,
davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo, olha, os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E olha o que acontece, houve grande alegria naquela cidade. Por isso que eu não entendo quando eu entro numa igreja, Assembleia de Deus, e vejo todo mundo que virou coxo. Eu não entendo, porque nós não somos católicos. O nosso Jesus está ressuscitado, ele não está pregado na cruz. Verdade, Jesus. Eu não entendo. O texto diz que houve grande alegria. A palavra que está na Bíblia de vocês aí, na Bíblia corrigida, é jubilosos. Aqui está escrito grande alegria. Na NBI, na nova versão internacional, diz cheios de alegria, empolgados. Olha só, por causa de quê? Porque o Evangelho foi pregado. E porque o Evangelho foi pregado, os sinais se manifestaram. Geralmente a gente acaba pensando que é o contrário. Tá? E não é. A gente não deve buscar milagres e exorcismo. E não, nós vamos lá e vamos orar e Jesus vai libertar. Não. Nós temos que orar para que Jesus nos capacite a salvação das almas. Aleluia. E por causa disso, os sinais dos demônios vão ser expulsos, os mortos vão ressuscitar, os surdos vão ouvir, os cegos vão começar a enxergar. É por causa da pregação do Evangelho. Jesus ressuscitado. E aí, quando a igreja de Jerusalém fica sabendo que em Samaria está acontecendo um ajuntamento, ela envia Pedro e João da Porta Formosa, que já tinham sofrido açoites, envia eles lá. E aí, o que acontece aqui é curioso, porque presta atenção, Filipe fazia parte do grupo dos 7. Aqueles 7 já tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Eles manifestavam os mesmos sinais de Jesus. Eles pregavam o Evangelho e os sinais aconteciam. Só que eles não tinham a permissão apostólica de impor as mãos e transmitir o que aqui no livro de Atos é chamado de dom do Espírito. E aí a igreja de Jerusalém envia João e Pedro. E João e Pedro, ou Pedro e João, chegam lá. A partir do versículo 15, chegando ali, oraram por eles e os samaritanos, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando isso acontece lá em Samaria, chega o texto que nós lemos. E nesse texto, eu gosto muito de uma versão chamada Almeida século 21, em que na frente nesse versículo 26 que nós lemos, ele coloca ali um mais. Que aqui a gente leu, um anjo do Senhor disse a Filipe. Na Almeida século 21 aparece escrito, mas um anjo disse a Filipe, porque ela coloca tudo que nós lemos antes em oposição. Porque Filipe vai a Samaria, os milagres acontecem lá, e aí a igreja de Jerusalém envia o apóstolo João e o apóstolo Pedro, e eles chegam lá, começam a impor as mãos, o batismo do Espírito Santo começa a ser derramado, e aí um Espírito, mas um anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe estando no meio daquele movimento todo, um anjo do Senhor, em meio àquele movimento, fala com ele. Agora entra o versículo que nós lemos no início. Levante-se e vá para o sul. Sul da onde? Sul de Israel.
ele estava em Samaria. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E olha a observação que o anjo dá. Este se acha deserto. Por que o anjo faz essa observação? Vocês se lembram do que eu falei? Estevão foi mal julgado pelo Sinédrio de Jerusalém, foi assassinado, e Saulo de Tarso concordou com aquilo, e que naquele dia que Estevão foi assassinado, começou uma perseguição à igreja de Jerusalém, e que todos se dispersam, que Filipe vai para Samaria. Filipe vai para Samaria fugindo. Ele está lá, e aí quando o anjo fala para ele, levante e vá para o sul, ele fala, lá entre Jerusalém e Gaza tem uma estrada que está deserta. Você pode passar por lá, porque lá ninguém vai perseguir você. Ele aponta o caminho. Filipe não discute com o anjo, ele levanta e vai. E enquanto ele está andando, meus irmãos, de Samaria até essa tal estrada que fica no sul de Israel, que é um caminho entre Jerusalém e Gaza. Gaza era uma cidade, uma cidade portuária. Ela fica à beira do Mediterrâneo. Filipe andou aproximadamente 85 quilômetros. De lá de Samaria, ele vem descendo o mapa. Vocês botarem no consigo ver o mar Mediterrâneo. À esquerda, Gaza à direita, um pouco mais para cima, um pouco mais à direita, uns 13 quilômetros em Jerusalém, e para cima até Samaria, uns 80 quilômetros. Ele andou, mas andou muito. Ele não andou pouco, não. Ele andou pouco, mas eu falou aqui que andava lá de Deus me livre, para Jesus ter misericórdia. Sabe, só do da longe. Filipe andou assim, andou muito, porque um anjo falou com ele. Ele não discutiu com o anjo. Ele levantou e foi. No meio do caminho, quem diria? Havia um meu tio Etíope Eunuco, alto oficial de Candace. Candace não era o nome da rainha. Candace é o título da rainha. É igual o faraó do Egito, o César de Roma. Candace era o título da rainha da Etiópia. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco. Esse etíope, ele é dito aqui que ele é um alto oficial da rainha dos etíopes, e ele era castrado. Quem não sabe, todo mundo que lidava com mulher na corte de algum país era castrado para não correr o risco de se relacionar com a mulher ou com as concubinas do rei. Então eles castravam todo mundo, igual o caso de Daniel, de seus amigos lá, possivelmente Neemias. Aquele pessoal era todo castrado, tá? E aí ele vai falando, esse etíope era o superintendente de todo o seu tesouro, ou seja, ele era o ministro da fazenda. Ele controlava todo o dinheiro da rainha. Não era qualquer um não, tá? Não era qualquer um. Era o ministro da fazenda. Pense no Brasil hoje, pense em muitos ministros que o presidente escolheu para estar lá. Era uma pessoa dessa importância. Ok? E aí, o texto vem seguindo, dizendo que ele estava vindo adorar em Jerusalém. Só que ele é um etíope, ele não é um judeu. Se os irmãos me permitirem, eu vou abrir rapidinho. Sofonias, Sofonias 3:10, se não me engano. Com o texto que eu lembrei agora. Sofonias 3:10. Dalei nos rios da Etiópia os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. É um dos textos que se prova lá. Aquele etíope, ele é correspondente a esse versículo de Sofonias 3:10. E ele, sendo etíope, sendo gentio, ele não precisava ir a Jerusalém, o texto diz que ele estava indo vir adorar em Jerusalém, ou seja, invocar o nome do Senhor, prestar culto.
como um judeu fazia. Só que ele, sendo gentil, ele não podia entrar no templo, como nós fazemos hoje aqui. A gente entra no templo. O etíope não podia entrar, porque ele era considerado impuro. Tá? E aí, olha que curioso, um anjo falou com Filipe, ele estando em Samaria, ele veio andando de lá para essa estrada deserta. E enquanto ele está andando nessa estrada, ele avista, ele vê à distância uma carruagem. E aí o anjo vai virar para ele e vai falar assim: ó, nessa carruagem está o meu tio, que é o meu avô, ele é o tesoureiro da rainha lá da Etiópia. Corre até essa carruagem, se aproxima dessa carruagem. Aí Filipe começa a correr, depois de ter andado 35 quilômetros, ele começa a correr. Ele se aproxima da carruagem, e aí quando ele se aproxima da carruagem, ele escuta o etíope lendo. Aí a gente fala: pô, ele escutou. Não, naquele tempo todo mundo lia em voz alta, mesmo na rua. O estranho seria a pessoa ler em voz baixa. Todo mundo lia em voz alta, era um costume. Tá? Por isso que ele chega do lado da carruagem e ele escuta o que está sendo lido. Agora uma coisa que é surpresa, porque tanto Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, quanto Filipe, quando se aproxima, ele ouve o texto bíblico lá e reconhece: ó, isso aí é Isaías 53, 7 e 8. Será que a gente reconheceria o texto bíblico lido assim, de recorte? A gente até reconheceria por conta de português. A gente fala: é um texto da Bíblia. Mas será que a gente olharia e fala: pô, isso aí é o texto tal e tal, versículo tal e tal? Só acontece que eles mandam um lá com o colega, eu puxo os textos assim e falo: aí, me fala que texto desse aqui. Aí eu tenho que me dar um trabalho de olhar no negócio e de tradução e falar: é o texto tal daqui. Olha só. Filipe está correndo, a carruagem não para. Ele está correndo, e aí ele olha para o cara que está dentro da carruagem sem saber que não é o cara. A gente sabe porque a gente leu o texto. Filipe não sabia. Ele só viu aquela carruagem de ouro, óbvio que era de ouro, não era uma charrete de madeira com jegue puxando. Era uma carruagem de ouro, igual do Pedro II lá em Petrópolis. Esse foi o negócio que eu vi. Era um negócio estiloso. Parece um Rolls Royce. Filipe está ali correndo do lado. E aí ele pergunta: ei, entende o que lês? É que a gente está lendo tudo aqui, né? Entende tu o que lês? E essa pergunta é a grande pergunta do livro de Atos. Porque geralmente quando a gente começa a ler o livro de Atos e lê um texto como a gente lê hoje, ou por exemplo, quando a gente lê textos como João 3, igual foi lido aqui, geralmente a gente pensa: ah, é um texto narrativo, descritivo, é história, não tem muito o que eu aprender com ele, porque ele só está contando uma história. Só que quando o Filipe pergunta para o etíope lá se ele entende o que lês, para nós hoje é: você entende o que você lê? Você entende? Vou ter que ir colejando. A irmã ontem pregou aqui e o Alcino ficou escandalizado. Como é que o crente está com a Bíblia aberta na mão e alguém ainda tem que explicar para ele o que está escrito? Você lembra do Alcino de ontem? Ele é pentecostal da antiga. Ele ficou escandalizado. Como é que alguém está com a Bíblia aberta na mão e tem que explicar ainda para essa pessoa? A pergunta que Filipe faz para o etíope é importante. Entende tu o que lês? Porque dependendo do que você entende acerca da Bíblia, a tua vida não vai mudar em nada. Vou ver que a irmã Marlene aqui hoje. Dependendo do que você lê, aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Você vai acordar amanhã de manhã, vai ser só mais uma semana. Para não vai seguir. Agora, como diria o reverendo Paul Walsh, se você tem um encontro com Jesus, é como ser atropelado por um caminhão. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem é atropelado por Jesus? Glória a Deus. Mesmo que você passe pela cirurgia, você não volta mais. Você volta todo quebrado.
caminho para Damasco, ele vai dizer que eu fui nascido a partir de um trauma. É o texto em grego. Ele está dizendo que ele foi quebrado. Jesus quebrou ele no caminho para Damasco. Nascer de novo, dentro do que é uma aqui, é você ser quebrado. Se você não for quebrado pelo Espírito, você não nasce de novo. Não é chorar aqui no culto, não. É você ser quebrado no meio. Como os de Samaria que Filipe havia pregado. O texto que nós lemos diz: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção. Você já parou para se perguntar por que às vezes a gente prega Jesus e as pessoas não dão atenção? Eu particularmente acredito que nós precisamos ser batizados pelo mesmo Espírito Santo Filho que o evangelista foi. Assim como Eliseu, a viúva de Serepta, ela falou: eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus, aleluia. Pode ser que a gente esteja pregando o evangelho certo. Pode até ser que a gente esteja lendo o texto certo da Bíblia. Mas pode ser que isso não seja verdade na nossa boca. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos manifestar o dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Era por isso que Filipe pregou Cristo e o pessoal se converteu. Por isso que ele pregava, os sinais se manifestavam. Esse mesmo Filipe, aliás, falando dele, como eu disse que a gente arrasta ele no livro de Atos, eu fiz uma anotação nesse vídeo de Filipe. Filipe era conhecido como um dos 7 na igreja de Jerusalém. Era assim que eles chamavam os diáconos, os 7. Filipe vem para Jerusalém, amando do Espírito, e depois de pregar o Evangelho de Jesus ao eunuco da rainha da Etiópia, o Espírito, eu já vou contar o final da novela, o Espírito arrebata Filipe depois da pregação e leva ele para uma cidade chamada Azoto. Essa cidade está lá até hoje, tá? Assim como Gaza está lá até hoje, a cidade de Azoto era chamada de Asdod, lá em 1 Samuel, e hoje ela é chamada de Isdru. É a mesma cidade. Nos tempos bíblicos, era uma das 5 maiores cidades daquele tempo, uma cidade portuária. E a partir da guerra de 1948 para cá, ela voltou a ser. Hoje, na cidade de Asdod, tem mais de 220 mil pessoas morando lá. É uma das cidades mais prósperas de Israel. Então, é uma das coisas que a gente pode usar como argumento que é verdade. As cidades citadas aqui estão aí até hoje. Irã, Bera, Gaza, Isdru, está tudo aí. Jerusalém também se fala. Jerusalém. Ele vai para Azoto, levado pelo Espírito Santo, arrebatado. Qual a igreja vai ser? Prega o Evangelho em todas as cidades por onde passou. Fica muito claro, apesar de ele ser um diácono, o ministério de evangelismo dele. O que nos diz que, isso eu falei hoje na escola dominical, que o pastor da igreja, ele não tem a obrigação bíblica de evangelizar. O pastor da igreja, ele tem a obrigação de velar pelas almas do rebanho e administrar a congregação. Quem gera vida na igreja são os membros. Glória a São Deus. ovelhas. Ovelha é que pare outra ovelha. Pastor não pare ovelha. Quem faz outra ovelha é a própria ovelha. Filipe é uma prova disso. Filipe é um diácono. Filipe não era um apóstolo. Porém, Filipe, seguindo a ordenança de Jesus, visto por todo mundo, vocês conhecem o resto, aonde ele ia, ele pregava
pregava Jesus. Ele não falava da igreja dele em Jerusalém. Ele assim, entendo o que eu vou dizer. Ele não falava nem acerca da doutrina dos apóstolos. Isso entende que a doutrina dos apóstolos era Jesus. Mas ele não ia para lá ficar discutindo religião no meio do caminho. Ele pregava Jesus. Glória a Deus. Isso fica provado no texto que nós lemos, quando ele, correndo do lado da carruagem, ele grita, porque ele ouviu o texto que estava sendo lido, e ele grita: você entende o que é? E aí o etíope fala para ele: não, como é que eu vou entender se eu não tenho alguém que me explique? Esse foi o texto que nós lemos. Como poderia entender se ninguém me explicar? Porém, a palavra aqui, ela precisa como explicar. Mas, no grego, é a ideia de norte, direção, guia. O que Etíope falou para ele é: como é que eu vou entender o que eu estou lendo se eu não tenho alguém para ser o meu pedagogo, alguém que me guie, me dê um norte, me instrua? O que o Etíope estava pedindo era do professor. Como é que eu vou entender se eu não tenho quem me ensine? Filipe revela uma faceta aqui do ministério dele e que nós precisamos ter. Para testemunhar do Evangelho, você tem que pedir ao Espírito Santo as habilidades do mestre. Porque caso contrário, como é que você vai explicar, como Pedro fala, acerca da razão da esperança que há em nós? Se você não souber explicar, como é que você vai testemunhar do Evangelho? Porque existem duas coisas no Novo Testamento, tá? Existe a questão do ministério do mestre, em que ele vai lá e ensina a Bíblia para a edificação da igreja, mas tem a palavra pregação, que Paulo começa a escrever pregação para lá e pregação para cá. É uma outra palavra que não tem nada a ver com ensino. E essa pregação, ela é o que Paulo fala de ele chama isso de evangelho em Romanos 1,16, é a demonstração do poder. Era o que Jesus, quando ele pregava, as pessoas falavam. Ele fala diferente, porque ele prega com autoridade. Jesus falava com autoridade porque ele era batizado no Espírito Santo. Quando ele desce das águas, o Espírito vem e pousa nele. Mais uma vez, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos. Quem é batizado precisa mais, irmão. Quem ainda não é precisa buscar. Porque caso contrário, o convencimento do pecador não acontece. Vocês estão entendendo? Não é na força do raciocínio, não é na força do argumento. Entendeu? Não é ter que fazer igual eu estou fazendo aqui, de explicar todos os pormenores. É na sabedoria do Espírito. O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E aí o etíope convida Filipe para subir e se sentar ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. O que ele está dizendo aqui é que o julgamento de Jesus foi maquiado, foi falsificado. Quando Jesus estava sendo julgaram ele sem ele ter o direito de resposta, sem advogado. Botaram lá todas as causas e falaram: culpado, e jogaram ele. Entendeu? Lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Obviamente, porque ele está sendo morto, porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Olha que curioso, o etíope não é judeu. Aliás, o etíope é assim. Ele é chamado de etíope porque ele é
A mística não. Bem, aí, pediu. É igual o Sírio, da cidade de Cirene, também. Eu não sei por que não coloca esses detalhes na Bíblia, mas tem uns personagens na Bíblia assim. A Bíblia dá a característica física do cara e o pessoal não passa na tradução. Quando fala o Etíope, Simão Sirineu lá de Cirene, é porque é um pessoal bem pretinho assim, que você não vê no escuro. Ele dá a característica da pessoa. E essa pessoa tem um perfil aqui, tá? Essa pessoa, esse Etíope, é aquela pessoa que tem sede de Deus. O texto nos ensina que nós não devemos evangelizar qualquer um. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai colocar no nosso caminho aquele que tem sede da palavra. O Etíope não era judeu. O Etíope foi a Jerusalém adorar o Deus que se revelou a Moisés. O Etíope não foi permitido entrar no templo, mas ele foi lá, ele não deixou de ir. E ele está voltando. Nessa volta, ele vê um cara correndo do lado da carruagem dele. E o cara reconhece que ele está lendo. O Etíope poderia, ele era cilhardário, ele poderia estar lendo qualquer coisa, ele poderia estar lendo a Ilíada de Homero, mas ele estava lendo o profeta Isaías. Glória a Deus, aí o Felipe olha e fala: você entende o que você está lendo? Aí ele fala: como é que eu vou entender se não tem alguém para me orientar? Pela pergunta do Felipe, ele falou: esse cara entende o que eu estou lendo. E convidou. O texto aqui coloca: peço que você me explique a quem se refere o profeta. E em outro ele fala assim: e convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Em algumas traduções das mais tradicionais que os irmãos têm, ele deixa claro: o Etíope rogou para isso. O Etíope estava desesperado. Ele queria entender aquele negócio. Só que assim como muitos de nós que lêem o livro de Isaías e não entendem, a gente não está sozinho nessa. O Etíope também não entendia o livro de Isaías. Até porque o livro de Isaías não é um livro fácil. Vocês estão entendendo? E aí, Felipe explicou. E olha a sagacidade do Felipe. É isso que a gente precisa aprender. Quando a irmã Cláudia falou que qualquer deixa que me dão eu entro no Evangelho, olha o que o Felipe fez. E Felipe explicou. E começando com esta passagem na Escritura. Qual é a passagem? Aquela que está escrita aqui no versículo 32 e 33. Isaías 53, versículos 7 e 8. E aí, Felipe explica. E começando com esta passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Em outras traduções, das mais antigas, ele fala: e lhe pregou Jesus. Mais uma vez, a gente precisa pegar esse raciocínio de Felipe, porque em várias situações, Jesus coloca no nosso caminho alguém que está querendo ouvir a palavra, e ao invés de pregar a palavra para aquela pessoa e falar: Jesus ama, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar, Jesus batiza no Espírito Santo. Não, a gente começa a papear, a furar com aquela pessoa. A gente começa a falar de Lula, Bolsonaro, e daqui a pouco a gente começa a falar de religião, e fala mal do pastor X, e do bispo Y, e aí sobe para baixo. Felipe pregou a mensagem de Jesus, não é a nossa mensagem, não é o que a gente acha. Eu passo muito por isso. Não, eu vejo o seu conhecimento aí, mas eu fico com o que a Bíblia diz. Como assim? O que eu estou falando aqui é a Bíblia, não é o que eu acho. É a mensagem de Jesus, não é a minha mensagem. Isso, aliás, é uma isenção. Porque eu posso chegar para o pregador e falar: pregador, com todo respeito, eu entendo o que você está fazendo aí, mas a Bíblia diz que você vai para o inferno. Não sou eu que estou te condenando. A Bíblia, aliás, se isenta a gente de condenar qualquer pessoa. A Bíblia diz que a gente tem que amar todo mundo. Agora, a Bíblia também diz que a pessoa que não quer aceitar o Evangelho, ela vai para o inferno. Paciência. É assim que é. Não é a minha mensagem. Aliás, ninguém,
na Bíblia falou mais inferno do que Jesus. Mais da metade das vezes que o inferno, dos mortos e tal, aparece na Bíblia, mais da metade foi Jesus que falou. Então isso isenta a gente. É um método, um jeito de evangelizar. A gente precisa estudar os evangelhos, e particularmente como pentecostal, estudar o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Porque eu vou chegar lá, seguindo pelo caminho. Esse caminho que o anjo tinha falado lá no início, sai daqui de Samaria, vai lá, e aquele caminho está deserto, é aquele caminho entre Gaza e Jerusalém. Então Filipe explicou, começando com esta passagem da Escritura, anunciou a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: olha que curioso, da mesma forma que Filipe pregou em Samaria, e as pessoas prestaram atenção e foram batizadas, e depois os apóstolos vieram de Jerusalém, aquela coisa toda, o eunuco, antes do texto que ele não entendia, ele passou a entender. E aí, quando ele vê a água, a primeira coisa que ele fala: aí é água aí, eu posso ser batizado, por que você não me batiza? O que me dá a entender que a nossa igreja tem muitas características da igreja primitiva. Porque, me desculpa, eu sei que isso vai para tudo, mas várias das igrejas aí hoje, se você parar um crente na rua e falar: ora por mim, vem na minha casa que minha filha está doente, você vai falar: não, eu preciso ver a agenda do meu pastor, para saber se o meu pastor pode orar por você. Eu vou procurar saber lá no presbitério da minha igreja, para saber se o presbítero pode ir na tua casa. Filipe era diácono. O texto é que põe ele como evangelista. Na nossa igreja, se você parar um crente na rua e falar: vai lá na minha casa orar por mim, a gente vai. E Deus cura. Quantos testemunhos nós temos aqui? Aleluia. Eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe dá o credo. Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembra lá de Romanos 10? Você tem que falar com a boca e crer no coração, Romanos 10, que a palavra tem que estar próxima à boca e perto do coração. Quando alguém é alcançado pelo Evangelho, por intermédio do Espírito Santo, pelo fenômeno da pregação, essa pessoa não tem mais dúvida de que ela nasceu de novo. Então não faz sentido muitos de nós adiarem o batismo, ou depois que desce as águas, continuar dando o programa que faz no TV, não faz o menor sentido. Aliás, essa é uma das coisas que a gente deveria ter mais critério. A gente deve avançar sim na evangelização, como a nossa congregação tem feito, mas quando as pessoas vêm, a gente tem critério para saber quem é que batiza. Porque aqui nós já tivemos gente que batizou e depois pulou fora. Então essa pessoa não nasceu de novo. Quem nasce de novo, gente, como eu disse antes, é como ser atropelado por um caminhão. Eu duvido, a gente passa por muita situação difícil, mas a gente não larga Jesus. A gente sabendo que ele foi levado como uma ovelha. Lembra do simbolismo que eu expliquei na escola dominical? Ele foi levado como uma ovelha, ele não é ovelha. Ao matador. Ele foi levado para um lugar, amarrado pelo pescoço, como um animal, e lá iriam degolá-lo, sem direito à defesa jurídica, sem direito de ter um advogado. Pegaram ele na surtinha e falaram: é agora, a gente vai rodar você. Entendeu? E aí, como um cordeiro único, além de ter sido pego nessa situação, ele foi calado. Ele é Deus. Ele foi calado diante do tosqueador, ou seja, aquele que julgou sem direito, ele não abriu a boca. Isso Isaías está falando.
na sua humilhação, além da humilhação de Jesus ter passado por toda aquela situação, Jesus, o Filho de Deus, tinha encarnado numa pessoa humana. Eu duvido que o nosso presidente pararia de vestir as roupas que ele veste para vestir as roupas que ele veste e andar de ônibus e usar um sujo. Jesus fez isso. Jesus fez mais. Jesus sentou com o pessoal lá de fora, que cheira mal, que fede, que não tem teto, não tem cama. Aleluia, Jesus. Essa é a humilhação de Deus. Porque Deus é rei sobre todo reinado, sobre toda monarquia. E aí ele encarna. É o Criador. Lembra lá da olaria de Jeremias? É o oleiro virando vaso. E um vaso sem defesa. Que alguém entrou na porta do olaria, pegou o vaso e jogou no chão. Vocês estão entendendo? O eunuco entendeu a mensagem. E automaticamente ele tomou a decisão. Olha aí a água. O que me impede de ser batizado? E ele fala, não, se você crê, você pode ser batizado. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, ou seja, ambos mergulharam. E Filipe batizou o eunuco. Vamos lembrar, Filipe era de água. E Bispo o coloca como evangelista. Um diácono batizou. Glória a Deus. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. A palavra arrebatou aqui é o mesmo do arrebatamento da igreja, tá? Ele sumiu da frente do cara, assim, ele sumiu, tá? É o chamado rapto do Espírito. Ele foi raptado, sequestrado pelo Espírito, ele sumiu. O Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, olha só, cheio de alegria. Olha o texto aí no final. O eunuco, que acabou de ser batizado, que acabou de ler o texto lá do profeta Isaías, ele não viu Filipe, ele viu o fenômeno acontecer, Filipe desapareceu da frente dele. E aí ele segue o caminho dele, cheio de alegria. O que estava escrito lá em Atos 8:8? E houve grande alegria naquela cidade. Alegria, meus irmãos. O crente tem que ser alegre. O crente tem que ser carismático. Eu não estou falando que vocês são bobo alegre. Não estou estou dizendo. Tá? Não comediante, não Cláudio, palhaço da corte. Não estou falando isso, mas você tem que ser alguém que as pessoas se sintam bem ao seu lado. Aleluia. O texto diz que ele estava cheio de alegria. E de novo, tá? Eu entendo que às vezes a vida põe a gente para baixo por causa de algumas situações. Todos nós aqui temos alguma situação real, não é um conto de fantasia, é uma situação real, algo que você olha para aquilo e fala, poxa Senhor, eu estou triste realmente. Agora você se abater, você perder de mente o que Paulo chama de capacete da salvação, ou seja, você não ter mais na sua cabeça que você foi salvo por Jesus, você desceu as águas, que, desculpe de novo o trocadilho, igual a Confederação Tabajara, seus problemas estão resolvidos. Jesus te salvou. Thomas Mandarino mais cedo. Quem não tem a certeza da salvação, que Jesus vai voltar a qualquer momento, procure se consertar com Jesus. Você não vai ali quando assistir isso. Você tem que se consertar com Jesus. Glória a Deus. Não é com a igreja, Aleluia, é com Jesus. Glória a Deus. Deus tremendo. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia.
Filipe some a partir daqui. A gente vai descobrir lá em Atos 21, a partir do verso 8, se não me engano, que Filipe, a partir do verso 7, Paulo em Cesareia. Paulo está voltando da terceira viagem missionária, e aí aonde ele para? Ele para na casa de Filipe. Como é que a gente sabe que é esse Filipe? Porque ele fala, versículo 8, no dia seguinte, partimos. Quem partiu? A equipe de Paulo, Lucas estava com ele, está falando na segunda pessoa. E partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, em alguns textos aparecem virgens, que profetizavam. Filipe tinha 4 filhas depois. Lembra que ele passa pelo caminho, por onde ele passa, ele prega o mesmo evangelho, e aí o texto lá de Atos, ele termina em Cesareia. Ele passa a morar ali. E aí ali ele estabelece casa, ali ele passa a ter família. Quando Paulo chega lá, Filipe, depois de todo aquele tempo, ainda é conhecido como um dos 7. Glória a Como Deus. nosso filho da arte, um dos tais. Jesus. Glória a Deus. Filipe é um dos 7. Ele tem 4 filhos e as 4 filhas dele são profetisas. A família de Filipe seguiu o ministério. Meus irmãos, nós precisamos ter em mente uma coisa. Quando o texto pergunta, entende tu o que lês? A pergunta aqui não é só de maneira direta, se você entende o texto bíblico para pregar o evangelho como o Filipe estava fazendo, não. A questão é, você percebe os padrões do livro dos Atos? Você percebe? Não só Atos, Lucas também. Porque Lucas e Atos são um livro só, depois dividido. Na introdução, no início do livro, ele fala, esse é o primeiro livro, lá em Atos 1 ele faz o segundo livro, escrito para alguém chamado Teófilo, vocês conhecem. Quando o Espírito pergunta, entende tu que lês? Você percebe, você é capaz de olhar para a Bíblia como um crente pentecostal e reconhecer os padrões do Espírito? Porque Filipe saiu de Jerusalém para Samaria por uma fatalidade. O líder dele, Estevão, foi assassinado pelo Sinédrio em Jerusalém. Porém, quando ele está lá em Samaria, ele prega o Evangelho, o avivamento começa ali, um anjo fala com ele. E o texto que nós lemos fala, ele levantou e foi. Ele não discutiu com ele. Glória a Deus. O pastor Antônio Gilberto escreveu um texto sobre esse capítulo, esse período. Ele fala o seguinte nesse texto. O anjo que falou com Filipe poderia ter evangelizado o mundo, mas não evangelizou. O anjo é um anjo de Deus. Deus poderia ter evangelizado naquele mundo, mas não evangelizou. É um privilégio da igreja levar a mensagem do Evangelho para pessoas como aquele antigo, pessoas que têm sede de Deus. Não é esse pessoal rebelde que vai falar, não, eu já fui naquela igreja, já conheço aquele pessoal, fulano é assim, Beltrano é assado, e o pastor é assim e tal, ou você encontra uma pessoa na rua e fala assim, ah não, eu sou parça, desculpa, isso não é blasfêmia de minha parte, mas quem ouviu, eu sou parça de Jeová. Eu ouvi um artista falando isso semana passada, eu sou parça de Jeová, e eu sou parça de Maria, eu sou parça de todo mundo, e eu entro lá na igreja, e dobro meu joelho lá, e troco uma ideia com eles. Jesus não quer que a gente
vá atrás desse pessoal. Jesus quer que nós tenhamos a coragem de ir atrás de pessoas que estão com sede de Deus. Glória a Deus. E aí a gente tem que pedir ao Espírito para que coloque essas pessoas no nosso caminho. E nós também precisamos pedir ao Espírito a capacitação, o dom de Deus. Eu não me refiro à fé, obviamente. Eu estou lendo Atos, eu estou falando na linguagem de Atos. O dom de Deus é o batismo do Espírito Santo. Como assembleando para a evidência física de falar em língua. Nós precisamos disso. Caso contrário, nossa família não vai se converter, nossa casa não vai se converter, os incrédulos ao redor não vão se converter, a gente vai ficar batendo na força do braço, mas não é na nossa força, não é no nosso argumento. Os colegas de trabalho, eles não vão se converter. Eu sei que eu tenho vários que leem a Bíblia na Bíblia religionária e somam e fala que para ele é Jesus o orixá. Mas se tu abrir a Bíblia em grego, ela lê para você. Você fala, meu Deus, como é que esse cara que conhece a Bíblia assim fala que é Jesus o orixá? Ele não tem sede de Deus. É um rebelde. Aí a gente fica batendo cabeça com esse pessoal por aí fora, gastando energia, gastando disposição, gastando língua, gastando latim e queimando neurônio com esse pessoal, enquanto que tem gente real precisando do Espírito. A gente gasta tempo até com crente dentro de igreja. Um monte de gente que está aí batendo cabeça pelo banco. A gente não tem que perder tempo com esse pessoal. Assim como o Felipe, nós temos que dar ouvido lá no Espírito. Glória a Deus. Porque o Espírito falou para ele, levanta e vai. Lá naquela estrada, depois de 85 quilômetros de caminhada, tinha um cara lá que precisava de Deus. São essas pessoas que a gente tem que, pelo dom do Espírito, aprender a rastrear. São pessoas que sentam do nosso lado no ônibus e choram. São pessoas que você está andando pela rua e você vem falando que está chorando. São pessoas que às vezes você vai no mercado fazer compra e o cara te para no mercado e fala, pô, paga uma cachaça para mim. Você paga a cachaça do cara, senta do lado dele enquanto ele bebe e prega o Evangelho. É o morador de rua que passa por você todo dia naquele mesmo lugar. Te pede um trocado para você pagar um negócio e você não tem coragem de sentar com ele e falar de Jesus com ele. Eu estou falando isso porque ali na Lapa, vários daqueles moradores de rua me conhecem, eles sabem quem eu sou. Eu sei. Alguns já pararam para conversar comigo e sabem quem eu sou. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eu agradeço a minha oportunidade, irmão.